Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. Assim foi que descobri que Dugu Zantian era um homem do exército, porém preso pela honra e fácil de controlar. E você, Zhuge Changfeng, tolo na sua juventude, mas que ainda assim tinha uma percepção estranha e uma inteligência afiada. E afirma: você estava destinado a ser uma raposa velha. Para qualquer eventualidade, eu fiz os santos gêmeos forjarem seus ferimentos, para você salvá-los. E continua: e assim eles poderiam ser facilmente usados por você, e permaneceriam como seus ajudantes confiáveis. Para desviar suas suspeitas, toda vez que você fazia a prova para a corte, eu fiz o inspetor falhar você, mesmo que tivesse passado. Você foi barrado de entrar na corte por 3 anos, impedindo que você descobrisse que os santos gêmeos do céu e da terra eram meus ajudantes enviados para espioná-lo. E prossegue: e quando você perdeu as esperanças, eu fiz Yun Xuande recomendar você. E o primeiro-ministro murmura: estou dançando na palma da sua mão desde o começo. E sorri declarando: desafiá-lo por tantos anos não passou de arrogância minha. E o imperador, com um olhar louco, profere: primeiro-ministro, você se saiu bem. Caso contrário, meu plano de se livrar de todos os poderes de Tianyu não teria ido tão bem. Ele começa a gargalhar, e um guarda chega gritando: Vossa Majestade! É o Yumin que berrou: Vossa Majestade, um relatório urgente. E o primeiro-ministro indaga: você é Yumin do Vale Yumin, não é? Eu ouvi, ao lado do segundo príncipe, como... E o imperador revela: primeiro-ministro, Zhuge, não vejo mal nenhum em ter que te contar. A rebelião do segundo príncipe foi incitada por mim. O próximo primeiro-ministro também está decidido, é Yumin. E o Yumin brada: estou lisonjeado pelo favor de Vossa Majestade. E o primeiro-ministro sorri articulando: a mente de Vossa Majestade é verdadeiramente sem fim. Vossa Majestade usou a rebelião dele para me forçar. Você usou seu próprio filho e fez um rebelde do trono, apenas para me pegar. Dizem que nenhum pai é cruel com seus filhos, mas você, Vossa Majestade, é de fato o pior. E o imperador sorri ponderando: não é culpa sua por ser tão cauteloso. Eu fiz todos saírem de perto de mim, mas ainda assim você não agiu. A única chance de me livrar de você era se você atacasse primeiro. E o Yumin abaixa a cabeça declarando: Vossa Majestade, é a placa de Jade. O primeiro-ministro observa e comenta: Vossa Majestade, agora estou cego aqui neste lugar escuro. Posso pedir que compartilhe informações do mundo lá fora com este pobre oficial? O imperador observa-o e, olhando para trás, fala: você está em uma prisão perpétua, então isso não muda nada. Muito bem, Yumin, leia o relatório para mim e o primeiro-ministro. Imagino que serão boas notícias. E vocifera: deve ser sobre o fim do exército do Gu. Ele gargalha. O Yumin observa boquiaberto e trêmulo balbucia: Vossa Majestade. E diz: o clã Lu observou como o exército de Quan Rong invadiu Tianyu, e como são leais à coroa, estão convocando homens para se livrarem dos invasores. Eles agora estão perto de 1 milhão, e o imperador, assustado, questiona: o quê? E o primeiro-ministro grita: esse é o Zhuo Fan que eu conheço. Bem feito, Vossa Majestade. Você acabou de acertar seu próprio pé com uma pedra. E o imperador pede: me dê isso. O Yumin estende rapidamente. O imperador observa a Jade, cerrando os dentes e cogitando: Zhuo Fan, aquele maldito. Ele ousa jogar contra mim? Absurdo. Ele então se espanta e expressa: isso foi muito rápido. Tantos homens em tão poucos dias. Não tem como o nome do clã Lu ser o suficiente para isso. E o primeiro-ministro pontua: Vossa Majestade, parece que você se esqueceu dos truques ingênuos de Zhuo Fan durante a última guerra, acolhendo os especialistas das outras casas, com suas raízes fortes. Ele sorri e completa: até mesmo quando sem casa, o nome deles reverberava em suas terras. Eles apenas tinham que aparecer para seus vassalos se reunirem em massa. Até outros clãs pequenos apareceriam para tomar vantagem disso, para ganhar alguma posição. Afinal, depois dessa guerra, eles talvez possam fazer uma conexão com a família imperial. E sorrindo deduz: nesse caso, acredito que 1 milhão de homens ainda é pouco. Ele ri:
E o imperador rosna: aquele pirralho. Ele aperta o punho de raiva resmungando: ele fez isso para me deixar de mãos atadas. Após incitar tantos confrontos entre ele e o Estado regente, imaginei que ele seria o mais fraco, mesmo que vencesse. Mas ele foi além das minhas expectativas, se tornando a maior ameaça, levando toda a Tianyu a guerrear comigo. Com um olhar louco, ele decreta: muito bem. E o primeiro-ministro se levanta declarando: ó, Vossa Majestade, são erros nossos. Caminhando em direção ao imperador, ele continua: ambos quisemos usar Zuofan e jogar Tianyu em mais caos ainda para nosso próprio benefício. Eu, pela chance de rebelião, e Vossa Majestade para se livrar de todas as outras facções. As correntes o travam e ele segue dizendo: mas no fim, eu caí no esquema de Vossa Majestade. E agora o garoto conseguiu todas as facções que Vossa Majestade queria se livrar. Ele ri e conclui: um peão se tornando um jogador, tomando vantagem dos outros. Vossa Majestade, ele te pegou como um patinho. E o imperador se vira, ordenando: cale-se! Chegando perto do primeiro-ministro, ele brada: eu sou o imperador. Eu não vou perder. Eu nunca perdi. Ele então se espanta. Coloca a mão à frente do rosto. Ele tosse e sangue aparece. Se virando, ele declara: Zhuge Shangfeng, mantenha seus olhos bem abertos. O vencedor final serei eu. E o primeiro-ministro ri asseverando: eu também quero saber em quais mãos esta terra cairá. O Yuming esboça um sorriso ao ouvir isso, e a cena nos mostra o Palácio Imperial. Alguém clama: guarda! O guarda dentro do local responde: sim, Vossa Majestade. E o imperador indaga: o Rei das Sombras já retornou? E o guarda informa: Vossa Majestade, o Senhor Rei das Sombras ainda não retornou. E o imperador bate na mesa, exclamando: merda! Com raiva, ele profere: em um ponto tão crítico, o que ele deve estar fazendo? Outro guarda chega gritando: relatório! Ele adentra anunciando: Vossa Majestade, o Rei das Sombras solicitou uma audiência. O grande comandante de Quan Hong e seus generais também aguardam do lado de fora do palácio. E o imperador ordena: mandem eles entrarem. A cena mostra o Tieshan que saúda: eu, Tuoba Tieshan, saúdo Vossa Majestade. E o imperador abre os braços proferindo: comandante, sua reputação precede seu nome. Agora que o vejo pessoalmente, não chego aos seus pés. Ele ri e, encarando-o, questiona: comandante, como foram as coisas do seu lado? Está feito? O Tieshan se espanta, e o jovem mestre observa imaginando: a última batalha entre meu pai e do Gu Zantian. E o outro subordinado reflete: me pergunto como foi o resultado entre o comandante e do Gu Zantian. O mascarado diz: Vossa Majestade. Ele cumprimenta narrando: eu ataquei do Gu Zantian pelas sombras. E explica: então, Zuofan apareceu e se tornou o novo marechal do exército do Gu e partiu com os soldados. O imperador fica sombrio e constata: aquele moleque também levou o exército. Sua força anterior já era ruim o suficiente, e agora ainda tem mais essa dor de cabeça. Completamente sombrio, ele questiona: como você não o parou, ou pelo menos o exército do Gu? E o mascarado protesta: Vossa Majestade está ciente das suas habilidades estranhas, e eu sozinho não sou páreo para ele. Mas eu não sei como. E acrescenta: ele até mesmo conseguiu paralisar o exército de bestas do comandante Tuoba. Ele até manteve o comandante como refém. E a garota, olhando para o comandante, pergunta: pai, ele te machucou? E o Tieshan sorri assegurando: ele estava apenas bancando o durão, mas não pode fazer nada comigo. E o outro repreende: é assim que você protege o comandante, deixando o inimigo levar nosso líder? Que desgraça! E o lobo do abate, com os braços cruzados, opina: o pirralho era esquisito. Naquele momento de caos, você não se sairia nem um pouco melhor. E acrescenta: mas para um homem presunçoso como você, isso entrará por um ouvido e sairá pelo outro, querendo lutar com ele. E o cara retruca: quem disse que eu já não lutei com ele? Ele estende a mão para a frente, afirmando: eu e Zebi encurralamos ele de 3-1. Ainda assim, Zebi acabou de cama por um mês. E ao ouvir isso, o Tieshan pensa:
Não imaginei que meus 8 guardas-lobos tivessem todos caído nas mãos daquele garoto. E questiona: Vossa Majestade, quem diabos era ele? Como nunca ouvimos falar de alguém com tamanha técnica? E o jovem mestre solicita: Pai, permita-me. Eu estive em Tianyu durante meses, e eu o investiguei. Ele explica: Zhuo Fan veio de um clã fraco. Ele nasceu servente, e quando o clã estava à beira da destruição, após terminar de explicar, ele resume: Isso é tudo. Zhuo Fan é astuto como uma raposa, sádico como um lobo, manhoso como uma cobra e grandioso como um dragão. E acrescenta: Ele pode querer se aparecer a todo momento, mas por dentro ele é uma mente distorcida e sem escrúpulos, esperando para dar o bote. E o imperador concorda. Correto, esse pirralho se tornou a maior pedra no meu caminho. E o Tieshan declara: Eu sabia que ele era diferente, mas não tanto assim. Eu tenho que ter mais cuidado com ele do que eu tinha com o Guzantian. E o imperador ordena: E portanto eu peço que o comandante Tuoba marche até a cidade Windgaze. E o Tieshan objeta: Mas eu acabei de chegar na capital imperial. Meu exército... E o imperador, encarando-o, adverte: O garoto é muito enganador. Em nome do seu senhor, ele está acumulando poder. Eu também não posso condená-lo. Não quando você entrou em Tianyu de forma tão grandiosa para o público. Qualquer atraso, e ele estará no comando de milhões de soldados. Se as 3 seitas guardiãs souberem disso, nosso acordo estará pelo ralo. E o Tieshan medita: O quê? Esse Zhuo Fan se move rápido. E o imperador adiciona: Para garantir uma solução favorável nesta guerra, eu enviarei meus dragões divinos e o Rei das Sombras. Infelizmente, o inimigo tem sua porção de especialistas capazes. E o tutor imperial dos Quan Hong, Han Shemo, garante: Está tudo bem. 3 especialistas da seita domadora de bestas também vieram. Não importa o quão firme seja o inimigo, isso não provará nada. E a cena se volta para as feras caminhando em meio à floresta. Eles chegam perto da cidade Windgaze, e o jovem mestre aponta: Pai, aquela cidade, Windgaze. E o Tieshan pergunta: Onde estão os mestres que a majestade de Tianyu enviou para nos ajudar a quebrar as matrizes? Deixe-os inspecionar a situação. E o jovem mestre confirma: Sim, tudo bem. A cena mostra os mestres tocando na matriz. E um deles chega avisando: Comandante, as terras estão cobertas em 500 matrizes. Levará tempo e esforço para retirá-los. E o Tieshan fecha os olhos, constatando: Eu sabia que era um truque de Zhuo Fan, me forçando a lutar com ele aqui. E o jovem mestre analisa: Zhuo Fan é vil e demoníaco, aderindo à arte da guerra e escolhendo o lugar certo, o momento certo e os homens certos. E acrescenta: O recrutamento não é tão importante quanto forçar o pai a vir até aqui. Temos que atacar com força e rapidez. Ele detém a cidade e a vantagem do terreno. E o pai dele observa: Isso não é tudo, esse Zhuo Fan. Ele fica com um olhar demoníaco suspirando. Desde o começo, estamos dançando na palma da mão dele. A cena mostra o prota meio assustado. A matriarca questiona: Governante Zhuo, aconteceu algo? E um cara chega informando: Governante Zhuo, 10 velhos estão lá fora fazendo sinais. Eu não entendi nada, mas parece que estão rachando as matrizes. E o prota sorri declarando: Claro que estão, pode ir, está tudo bem. Apenas haja normalmente. E o mestre do pavilhão Qianlong conclui: Isso significa que Tuoba Tieshan está aqui. E o mestre Xie, boquiaberto, diz: Foi muito rápido, não estamos nem um pouco preparados. E o prota ri, afirmando: E daí que ele chegou mais cedo? Encarando-os, ele continua: Vamos dar uma caminhada, ver os idiotas trabalhando duro. Os 3 ficam perplexos e a cena se volta para o lado de fora. É mostrado o pessoal lutando contra a matriz. Um deles cai no chão e lamenta: Céus, quem montou isso? Como um arranjo de 2º grau pode ser tão complicado? E o outro reclama: Que tipo de estilo é este? Eu nunca vi antes na minha vida. Eles devem ter algum grão-mestre para ter tal arranjo. Nada consegue quebrá-lo? E o outro exorta: menos conversa e mais esforço. O pessoal observa e começa a gargalhar, exclamando: As técnicas do governante Zhu são maravilhosas. Estão deixando esses velhos loucos.
O prota semicerra os olhos e explica: eu posso ser competente com arranjos, mas não o suficiente para fazer um de segundo grau ter o poder de um de sexto grau. Eles não conseguem romper porque não a entendem. E questiona: tentando romper o meu arranjo de segundo grau com sinais, vocês estão no reino celestial? Puta merda, por que não usam força? Estão com merda no cérebro? E o cara, boquiaberto, concorda. É verdade. Por que não pensamos nisso? Eles olham para cima, observam o prota e berram: Zuofan, ele veio nos matar. E o prota sorri, saindo e garantindo: está tudo bem, continue o bom trabalho. Você tem todo o tempo do mundo. Ele ri e o cara observa, questionando: ele está indo embora? E olhando para o lado, ele pergunta: pessoal, vamos... o que faremos? E o outro aperta o punho, decidindo: e por que não? Com ambos os lados nos incentivando, vamos continuar, vamos lá. E semicerrando os olhos, ele deduz: se não fizermos isso, talvez ambos os lados venham atrás de nós. E alguém comemora: está funcionando. A segunda matriz não vai durar muito. Ela quebrou. E o mestre Long indaga: governante Zhu, por que você fez aquilo? Por que os ajudou a quebrar o arranjo? O prota, com os olhos fechados, afirma: eu estou esperando. E o mestre Long insiste: esperando o quê? E o prota olha para trás, revelando: que os especialistas apareçam. E justifica: Tuoba Tie-Shan não está avançando devido aos arranjos. Ele fez esses 10 idiotas o provarem primeiro. Matá-los está dentro dos conformes, mas demonstrar nervosismo, enquanto poupá-los, aumenta a suspeita de usar a técnica da cidade vazia. E continua: quanto mais estranhas minhas ações, mais confuso ele vai ficar, e menos propenso a agir. Mas o tempo não espera ninguém. Quanto mais ele esperar, maior nosso poder em Tianyu fica. E conclui: ele irá agir, e com especialistas, da maneira mais rápida e difícil, e com um olhar demoníaco, indaga: estou morrendo de vontade de ver que contramedida o imperador tem, agora que ele sabe que o jovem Sanzi está comigo. E a cena se volta para o jovem mestre questionando: senhor pai, o que diabos Zhu Fan está pensando? Estão quebrando suas defesas, e ainda assim ele fica parado e observando. Ele está nos subestimando. O Tie-Shan olha para o lado e, olhando para a frente, pensa: esses arranjos são reais ou não? Ele está ganhando tempo? Suas ações são estranhas e não fazem sentido. Se virando, ele declara: Lu Feng, venha comigo ver os anciões. E o jovem mestre objeta: tão cedo? Eles não são nossos trunfos? Não é cedo demais para convidá-los? E o Tie-Shan explica: velocidade é a essência da guerra. Não temos o luxo de nos preocupar com isto. A cena se volta para a barraca. Alguém elogia: Lianer, você tem uma cultivação maravilhosa, tão jovem e ainda assim tão capaz de domar bestas. 2 anos sob minha tutela e você irá superar até mim. Ele ri. Os dois do lado de fora se espantam. E ela responde: eu agradeço, ancião Xie, pelas suas palavras gentis, mas eu não posso deixar minha família. E o Tie-Shan pensa: aquele velho está de olho na minha filha? E o velho afirma: o comandante Tuoba não ficará no caminho do futuro brilhante da Lianer. O comandante Tie-Shan, rangendo os dentes de raiva, abre a tenda rapidamente e os caras dentro exclamam: comandante, jovem mestre! O Tie-Shan encara o trono e saúda. Tuoba Tie-Shan cumprimenta o ancião Hu. É mostrado o ancião Hu, com uma cara de desgosto. Ele cumprimenta o ancião Lang, que tem a mesma cara de desgosto, e com muita raiva, ele interroga: e o ancião Xie? A cena mostra o ancião Xie, com a Lianer no colo. Ele ri e cumprimenta: comandante Tuoba, você está aqui. O comandante Tie-Shan fica completamente enraivecido, e o tutor imperial, com medo dele fazer algo, aconselha: irmão Tie-Shan, você veio requisitar a ajuda dos anciões? E o Tie-Shan confirma: sim, e solicita: anciões, por favor, quebrem o arranjo da cidade. Ajudem meu exército a entrar na cidade Windgaze. O ancião Xie, mostrando a língua, provoca: comandante Tuoba. Ele estende a mão e afirma: somos especialistas no reino imaterial, não seus soldados. Quebrar arranjos é seu trabalho. Só estamos aqui para lidar com inimigos inesperados que possam aparecer.
O Tie-Shan fica com raiva. E o tutor imperial, surpreso, profere: Anciões, isso envolve 1/10 das terras de Tianyu, ricas em minas espirituais, de interesse da seita dos domadores de bestas. Com os arranjos no caminho, os ataques do comandante serão inúteis, e quanto mais tempo passar, pior vai ser, levando à derrota. Quando vocês retornarem para a seita, será difícil explicar isso. E o ancião Hu, em tom desanimado, murmura: Tutor imperial, isso é uma ameaça? E o tutor imperial encara-o, fazendo uma saudação e prosseguindo: Eu não ousaria, é apenas uma conclusão minha. Quanto mais tempo levarmos, maior a probabilidade das 3 seitas guardiãs de Tianyu ficarem sabendo disso. Isso acabará com a fácil missão dos anciões, fazendo com que retornem de mãos vazias. Eu não conseguiria ver tal coisa. Ao ouvir isso, o ancião Hu se levanta, abre um sorriso e acrescenta: Tutor imperial, você tem uma boa cabeça sobre seu pescoço. Muito bem, é melhor cuidarmos disso. E acrescenta: Cobra obscena, chacal, vamos, teremos tempo suficiente para nos divertirmos quando pegarmos as terras de Tianyu. O ancião Che solta Lianer. Com muito medo, ela corre em direção ao seu irmão, abraçando-o. E o ancião Che chega perto dela, dizendo: Lianer, eu a quero como minha discípula. Os dois se espantam, e o velho sai gargalhando. O jovem mestre fica sombrio, e o Jalahan, irritado, grita: Vocês chamam eles de anciões da seita domadora de bestas? Que piada! E o tutor observa: Irmão Tie-Shan, venha. Você é o que mais sabe como conquistar cidades. E o Tie-Shan pergunta: Conquistar? Cerrando os dentes de raiva, ele conclui: Como eu poderia falar isso quando sou tão fraco? Como comandante de Quan Rong, e para proteger até minha própria filha. E o tutor fecha os olhos, confidenciando: Não tinha como sabermos que eles enviariam esses pirralhos quando solicitamos ajuda. Hu Xiongmen, Lan Cambao e She Yinxi são os piores aliados. E avisa: Eu ouvi falar que Yinxi tem até mesmo uma técnica de cultivação dupla, roubando das mulheres o seu Qi-Yin. Irmão Tie-Shan, o perigo virá agora que ele está de olho na sua filha. Eu o aconselho a levá-la para outro lugar, onde ele não possa encontrá-la. Tie-Shan se espanta. Ele encara a filha e olha para o tutor, perguntando: Han Tiemon, Sua Alteza, o príncipe herdeiro, pediu pela mão de Lianer ano passado. Se eu aceitar... E o tutor assegura: Yinxi não ousaria tocar na mulher do príncipe herdeiro. Encarando Lianer, ele adverte: Quando o yin de uma garota é roubado, sua vida se vai junto. Ela fica completamente assustada. A cena se volta para a cidade Windgaze. Os caras ficam à frente da barreira. E o ancião Lang sorri, comentando: Foi isso que deixou o Tuoba Tie-Shan tão ansioso? Um estalar de dedos e ela some. Aquele velho deve estar com medo de perdas para ousar nos enviar. Levantando a mão, ele afirma: Eu farei isso, já que todos sabem que arranjos abaixo do 7º grau são inúteis. Eles não são páreos para especialistas no reino imaterial. E alguém grita: O comandante Tuoba o enviou? Ele olha para o lado. São mostrados os caras de antes que revelam: Esses arranjos são estranhos. Você só consegue usar a força. Acima dos muros, aparece o mestre Shi, que observa: Ei, aqueles 3 são fortes. Eles vieram tão perto e ainda assim nem os notamos? O prota encara-os, afirmando: Parece que os especialistas chegaram. E o cara de antes balança a mão para o ancião, ordenando: Saia daí, está atrapalhando. Já nos esforçamos muito para quebrar esses arranjos. Você quer ficar com todo o crédito? É de quem veio primeiro. Observe e aprenda. Mas ele fica assustado com o ancião que passa por eles rapidamente, resmungando: Latidos! O prota se espanta. Então, é mostrado todos perdendo a consciência. E o prota constata: Eles estão no reino imaterial. O mestre Shi e o mestre Long indagam: O quê? 3 especialistas do reino imaterial? E o prota olha para trás, instruindo: Matriarca, por favor, chame o ancião Li e o casal. Eu vou atrasá-los. E ela questiona: Governante Zuo, todos esses arranjos não podem atrasá-los? Por que você mesmo tem que ir? Uma forte aura surge. Os 3 ficam completamente espantados. E o prota explica:
Isso responde à sua pergunta. Existe um ditado: abaixo do 7º grau, tudo é volátil. Nenhum arranjo abaixo do 7º grau pode parar alguém no reino imaterial. Os três ficam com medo, e o prota esbraveja. O que estão olhando? Vão chamar os anciões. Os três saltam, e o cara observa. Ele sorri falando: 3 formigas celestiais estão tentando fugir? Pensem novamente. Uma explosão de aura roxa surge à frente deles. E o ancião Hu pergunta: hã? E observando o prota, ele deduz: só o reino celestial? E a cena se volta para o jovem mestre que, boquiaberto, balbucia: esse é o Zhuo Fan? O que o novo marechal está fazendo aqui? Parando os velhotes? Por acaso quer morrer? E o ancião Hu indaga: garoto, você tem alguma ideia de quem somos? Como você ousa ficar diante de nós? E o prota retruca: como vou saber? Você nem me disse. E aponta, acusando: e não se esqueça, quem você acha que é para ter a audácia de destruir minhas 500 matrizes? E o ancião Lang fecha os olhos, rindo e sussurrando: apenas um touro ignorante iria me parar. E o jovem mestre pondera: esse cara não era inteligente? Por que ele está sendo tão burro agora? Mesmo que ele não consiga identificar um especialista no reino imaterial nessa multidão, essa demonstração torna a diferença bem óbvia. Ele deveria estar fugindo agora, e o Tieshan reflete: esse moleque... E o ancião Lang rosna: limpe seus ouvidos, seu idiota. Nós somos especialistas no reino imaterial. Olhando o prota, ele imagina: já que você ouviu a palavra imaterial, você deve estar com as calças molhadas e correr para salvar a sua vida. E o prota, boquiaberto, pergunta, incrédulo: reino imaterial? Hã? O que é isso? O ancião Lang arregala os olhos, e o prota aponta para si mesmo, afirmando: eu só conheço os especialistas no reino divino como os mais fortes. E além disso, Tianyu só tem especialistas no reino divino. Meu objetivo de vida sempre foi alcançá-lo e me tornar o melhor no mundo. O ancião Hu observa o ancião Lang, pensando: de qual clã ele é? Que tristeza que ele sabe pouco do mundo. Esse jogo está no modo fácil. Não quero continuar. Eu quero espancar ele. E o ancião Lang, louco da vida, vocifera: criança, o reino imaterial é um nível além do reino divino. Mesmo 100 especialistas nesse reino, não conseguem derrotar alguém no reino imaterial. E o prota, fingindo espanto, pergunta: ó, é assim que funciona? Então vocês são ainda mais incríveis que os do reino divino? E o ancião Lang fecha os olhos, sorrindo e confirmando: agora você sabe o quão forte nós somos. E cogita: assim que ele começar a correr, nós iremos alcançá-lo. Isso faz sentido, certo? Mas, ao perceber que o prota nem se moveu, ele questiona em tom de bronca: moleque, por que você não está correndo? Você não entende nossa grandeza? E o prota sorri para ele, respondendo: claro que sim, vocês são especialistas no reino imaterial, então são 100 vezes mais fortes que nós. Você acabou de dizer isso. Não me diga que você esqueceu? Você tem Alzheimer? E o ancião Lang, irritado, reclama: o que você disse? E por que você não está fugindo de medo? Por que suas calças continuam secas? E o prota sorri, explicando: porque estou aqui para parar vocês. Os três se espantam, e o prota sorri, confidenciando: quando um especialista no reino divino avança para o reino imaterial, a alma dele ascende, livre de prisões mundanas, quebrando qualquer barreira abaixo do 7º grau. Eu sabia o quão fortes vocês eram assim que destruíram meu arranjo. Eu estava apenas fingindo, atuando para atrair vocês. De que outra forma aqueles velhotes fugiriam? Que golpe de sorte eu ter ficado preso com esses 3 idiotas para fazer algumas perguntas. Os 3 ficam completamente sombrios ao ouvir isso. A senhorita Lianer aguenta o riso, e o Tieshan fecha os olhos, dizendo: o velho do Gu fez a escolha certa. Bravo e astuto, honrado e nobre. Ele é a melhor escolha para ser o marechal do exército do Gu, e cogita consigo mesmo: porém, o que você fará a seguir? E o ancião Lang, cheio de raiva, insulta: desgraçado! Ele acumula um poder de raios na mão e ataca, gritando: você quer morrer? É mostrado um lobo feito de raios indo em direção ao prota, que fica espantado.
uma explosão acontece. O pessoal fica tudo boquiaberto com a cena. Um buraco enorme é feito na muralha, e o Tietchan fecha os olhos, lamentando. Que triste. Ao abri-los, ele comenta: essa vai ser a minha segunda vez na minha vida que irei lamentar a morte de um adversário. Heróis sempre morrem cedo. Essa vitória não me traz prazer. Ele lembra do Prota e cerra os dentes de raiva. O ancião Lang cospe, retrucando. Um inseto insignificante no reino celestial ousa brincar conosco? Só está buscando a morte. E o ancião Hu sorri, acrescentando. Ele só está brincando. Não temos nada a ver com isso. Uma pedrinha voa. O ancião Lang se espanta. Rapidamente, algo surge da poeira. O ancião Lang questiona, surpreso. Que? Ao observar o Prota, constata, chocado. Essa criança não está morta? E o Jalahan pergunta, boquiaberto. Como infernos, ele sobreviveu ao golpe do ancião Lang. E o Prota pensa consigo mesmo. Felizmente minha alma foi protegida pela chama azul, senão eu teria morrido. E o ancião Lang fala, tigre feroz, tem alguma coisa errada nele, e afirma, ele recebeu a minha palma, mas tudo o que consegui foi um ferimento superficial, simplesmente não faz sentido. E o ancião Hu ri, dizendo, eu acho. Lambendo os lábios, ele completa, deduzindo, que ele tem alguma arma espiritual da alma ou um tesouro demoníaco. Caso contrário, ele não teria sido capaz de resistir ao seu ataque. Os dois ficam doidinhos, exclamando em uníssono, oh! E o Prota sorri para eles, provocando, esses velhos estão fazendo uma expressão gananciosa, será que querem me roubar? O ancião Lang solta uma aura azul, estendendo a mão em direção ao Prota. Ele declara, arte marcial da alma, fugitivo rompe céus. O ataque vai em direção ao Prota, um lobão enorme. O Prota observa-o, arregalando os olhos, e puxando um poder com a boca, ele berra. Técnica demoníaca, terceiro movimento, grito do dragão necrótico modificado, trovão da fênix rubra. Ele contra-ataca. O ancião Lang se espanta. A fênix vai contra o lobão, acertando-o. O contra-ataque não tem muito efeito. O Prota sente algo tocando o peito. Ele cospe sangue. A fênix se divide em várias bolinhas, lançando vários ataques contra o lobo. O ancião Lang vai ao chão, cuspindo sangue. E o ancião Hu, observando isso, se espanta. E o jovem mestre, observando a cena, exclama, incrédulo. Um cultivador no reino celestial foi capaz de quebrar o ataque de um especialista no reino imaterial e até mesmo machucá-lo? Esse garoto é realmente humano? A cena mostra o Prota todo ferrado. Ele raciocina consigo. A diferença é muito grande. Se ele atacar outra vez, eu morro. E o ancião Hu avisa. Chacal, ele está para morrer. Outro golpe da alma e ele morre. E o ancião Lang responde com dificuldade. Eu sei, mas... Um poder começa a surgir do chão, e ele, completamente enraivecido, proclama com fúria, eu não o darei a satisfação de uma morte rápida. Eu vou rasgar a alma dele pedaço por pedaço para ele experimentar uma tortura inimaginável. O Prota fica espantado, e o ancião Lang utiliza a alcateia faminta. Vários lobos surgem, indo em direção ao Prota. Ele encara o ataque ponderando. Talvez o teletransporte funcione, mas esse ataque não vai me deixar brechas. Não tem como escapar. E o ancião lhe brada. Dragão demoníaco ascendente. Um ataque surge, acabando com o ataque do ancião Lang, que cospe sangue novamente. E o Prota sorri, aliviado. Você finalmente chegou. Posando como sempre, ancião Li. E o ancião Li esbraveja. Como ousam machucar o governante Juo? Eu os farei em picadinho. E o ancião Lang retruca com escárnio. Você acabou de alcançar o reino imaterial. Você mal focou sua alma para ter a audácia de falar nesse tom comigo, seu verme. Como ousa ser tão arrogante? E adverte, ancião She e eu estamos ambos na segunda camada do reino imaterial. O ancião Hu está na terceira. A única razão de você ter me feito recuar foi porque eu estou ferido. Seja um bom garoto e se mande.
Seria uma pena se um ataque perdido o acertasse. Alcançar o reino imaterial teria sido em vão. E o Prota sorri, comentando com ironia. Ancião Li, viu isso? Eles estão no reino imaterial, mas ainda assim o cérebro deles não evoluiu tanto assim. Especialmente esse de barba branca com sua alma de cachorro. Ele é o pior deles. E observa, aqui estamos nós, em guerra, e o imbecil revelando a condição dele. Ele tem mais valor como um inimigo do que como um aliado. Os outros dois olham para ele, que cerra os dentes de raiva, gritando furioso. Pirralho, eu vou te matar! E o ancião Hu, desapontado, vai à frente, aconselhando. Chacal, você está ferido, deixe que eu cuido dele. Ele começa a flutuar. O ancião Li observa. Uma aura extremamente grande aparece no ancião Hu, e o ancião Li reconhece. Terceira camada do reino imaterial não é brincadeira. E o Prota concorda. Sim, eu consigo sentir, mesmo atrás de você. O ancião Li faz um barulho de desgosto e desafia, finalmente, um verdadeiro oponente. O ancião Hu se espanta ao observar a aura extremamente imponente do ancião Li. As duas auras se confrontam, e o ancião Hu pensa, indignado. Como um cultivador que mal alcançou o reino imaterial pode ser páreo a mim, que estou na terceira camada? E declara com fúria. Merda! Eu me recuso a acreditar que o grandioso Shimo... Ele ataca, berrando. Não consigo lidar com um novato. E o ancião Li ataca, respondendo ao desafio. Venha. Os dois ataques se chocam. Eles continuam a trocar golpes, um atrás do outro. O Prota observa a cena. Raios oriundos da batalha dos dois vão ao chão. Os dois anciões têm que desviar. E o ancião Lang olha para cima, boquiaberto, conjecturando. Não falaram que não tinha ninguém no reino imaterial em Tianyu? Que poderíamos matar quantos quiséssemos? Mas agora não apenas tem um especialista no reino imaterial, como ele também está de igual para igual com o tigre feroz. Ele olha para o lado, refletindo. Pelo menos a situação não está completamente fora do controle, já que ainda temos vantagem numérica. Ele observa o Prota e ri, zombando. Pirralho mequetrefe. Ele chega perto do Prota, provocando. Você perdeu seu escudo. Ele ataca, gritando. Seja um bom garoto e caia morto. O ancião lhe alerta. Governante Juo. O Prota fecha os olhos. Mais um ataque surge da técnica de vida e morte. O ancião Lang se espanta. Ele é acertado, e uma explosão enorme acontece. Ele é jogado ao chão, e o outro ancião grita. Chacal! É mostrado o ancião Lang completamente ferrado no chão, resmungando. Merda! Ele observa os dois velhos no alto protegendo o Prota, e se levantando com raiva, ele reclama, furioso. Pelo amor de Deus! Este lugar é um show de horrores. Como duas pessoas no pico do reino divino podem me ferir? E, enraivecido, ameaça. Eu vou estraçalhar vocês. Mas ele se espanta enquanto o outro ancião toca no ombro dele, implorando. Espere. Doidinho, ele sugere com lascívia. Deixe os dois, especialmente a gostosa, comigo. Ele ri. Um fogo enorme surge à frente deles. E o velho Kill aponta, gritando indignado. Seu desgraçado, repete isso daí. E o Prota avisa. Ancião Kill, irmã Shue. Ele está na segunda camada do reino imaterial. Vai ser difícil mesmo que estejam juntos. E ela, toda bobinha, comenta. Meu velhinho é energético assim. Nem mesmo eu posso pará-lo. Governante Zuo, não se preocupe. Temos tudo sob controle. E o Prota sorri, pedindo. Irmã Shue, me empreste seu ouvido. Ele fala algo no ouvido dela. Ela sorri maliciosamente. E o ancião anda em direção ao Prota, que limpando o sangue da boca desafia. Seu saco de ossos, se não teve o suficiente, vem para cima, já que você está tão confiante que estou sozinho. E provoca. Você já se feriu 3 vezes. Então vamos ver quantos ataques um especialista na segunda camada do reino imaterial aguenta. O ancião Lang se espanta ao ouvir isso, e o Prota encara-o, perguntando com um sorriso. Diga, quem você acha que irá vencer? O meu lado ou o seu? E o ancião Lang sorri, ponderando. Seu cultivador novato parece forte,
mas não tem como ele aguentar o tigre feroz, que está na terceira camada. É uma questão de tempo. Agora os outros dois. Ele faz um barulho de desgosto e conclui com desdém. Eles estão apenas no pico do reino divino. Eles podem alcançar um nível de ataque do reino imaterial, mas não alcançam o nível da segunda camada da cobra ascendente. E o prota simplifica. Então é simples. E indaga com um sorriso. Eu estou acabado, e você está aí esperando pelo resultado deles. Com eles cuidando das suas costas, se livrar de mim deve ser bem simples, não? O ancião Lang se espanta e pensa consigo mesmo. Isso mesmo, quando eu vencer eu vou torturar esse garoto. Não seria maravilhoso? Isso não me faria me sentir melhor? Cruzando os braços, ele concede com um sorriso. Bem, eu vou deixar você viver mais um pouco. O prota sorri maliciosamente ao ouvir isso. Observando a luta, Tishan constata. Parece que o ancião Lang caiu numa armadilha outra vez. E o jovem mestre indaga. Como vão as coisas? E o Tieshan retruca. Paradas. Eu não sei qual é o jogo do garoto, mas uma coisa é certa. Ele está ganhando tempo para alguma coisa. E continua. Liu Feng, quando você se encontrar numa situação como esta, não deve conversar com seu inimigo, mas sim se manter firme na sua decisão. O medo é o maior inimigo da mente. E o jovem mestre, de boca aberta, questiona. Deveríamos avisá-los? E o tutor brada. Claro que não. Sério, ele indaga. Liu Feng, o que você acha que vai acontecer se formos até o ancião Lang e dissermos na cara dele que ele é um idiota? E o jovem mestre responde. Ele me matará. E o tutor fecha os olhos ponderando. E essa é a razão. Os anciões são mesquinhos, imprudentes e se acham melhores. Avisá-los que eles foram enganados novamente é o mesmo que chamá-los de idiotas. E continua. Dito isso, Zhufan é bom na lábia, preparando para induzir o ancião Lang a atacá-lo, caso você tente arruinar o plano dele. E o jovem mestre agradece. Obrigado pela sua generosa orientação. E o Tieshan reflete. Aqueles três são cruéis. Eles podem ser nossos aliados, mas é melhor ficar o mais longe possível deles. Quanto pior eles estiverem, melhor. Veremos como Zhufan consegue fazê-los sofrer. A cena mostra o casal de velhos preparando o ataque combinado de fogo e água, técnica da vida e da morte. Eles atacam, e o ancião Xie observa o ataque vindo, e ele forma uma técnica com um monte de cobras protegendo-o. As cobras começam a absorver o poder dos dois velhos, e o ancião Xie zomba. Idiotas! O pico do reino divino está a mundos abaixo do reino imaterial. Vocês usam o poder da alma, enquanto o reino imaterial pode usar a própria alma. Está além da compreensão de vocês. Rendam-se, se sabem o que é bom para vocês. Especialmente você, querida. Eu odiaria ter que matá-la. Ele fica coradinho proferindo. Você faria uma boa discípula. O que me diz? E o ancião Qiu, enraivecido, vocifera. Velho imundo. Ela é minha bruxinha velha. Então, nem gaste seu fôlego. Uma cobra vai agarrando o velho Qiu. Ela abre a boca se preparando para morder. E a velha grita, velho coroca. E o ancião Xie declara, querida, seu velho está bem, mas já que minha alma é a Piton Rei, agora que ele está envenenado, sua alma apodrecerá. Ninguém pode salvá-lo. E a velha estende a mão implorando, não! E o ancião Xie propõe, eu posso poupá-lo, certamente, mas você terá que se tornar minha. Então o que me diz? Ela se espanta. Observa o velho Qiu. A cena então mostra o ancião Lang observando e ele sorri articulando. Uma batalha já foi vencida. Quando o tigre feroz se livrar daquele velho, eu vou acabar com você. Olhando para o prota, ele ameaça. Eu o farei experimentar o inferno. Ele ri. O prota encara-o. A cena mostra a velha indo em direção ao ancião Lang, que olha para ela sombrio. E agarrando-a coradinho, ele exclama, venha meu docinho de coco. Ele ri, e ela suplica, seja gentil, você está me machucando. E o velho Qiu, completamente enlouquecido, berrando, seu saco de ossos, deixe minha bruxa ir. E o ancião Xie assegura, querida, eu a soltarei, mas não vá para lugar nenhum. E ela sorri respondendo, para onde eu iria? Eu sempre estarei com você.
Ela ri. O ancião Xie solta-a. Ela toca a mão toda fofinha. Encarando-o, ataca. Ele se defende e gargalha, pegando o braço dela e torcendo-o enquanto provoca. Eu sabia que você é um pouco selvagem. Eu gosto de você. Várias quiseram me matar e muitas desejam ser mortas. Com um olhar louco, ele afirma, mas todas acabam em minhas mãos. Você não é diferente. Ele gargalha. Todo coradinho, ele pega-a no colo exclamando, minha gostosa, quanto mais agressiva você é, mais excitado eu fico. Agora vem, vamos dar um beijinho. Ele faz um biquinho para ela. E o ancião Qiu rosna. Pare, seu pervertido! O ancião Xie beija algo em formato de cocô. Ele se espanta ao observar que é o prota gritando. O que você está fazendo aqui? E o prota questiona. Gostou do sabor? A cena mostra a besta coçando o rabo. O ancião Lang se espanta. Ele observa a velha no lugar do prota pensando. Desde quando? E o prota sorri alfinetando. Velhote, gostou dos meus lindos olhos? Eles não são legais? E o ancião Xie esbraveja. Seu desgraçado, como ousa me fazer beijar a merda? Eu vou te matar. E o prota utiliza o olho novamente intimando. Dê uma boa olhada. Eu tenho olhos magníficos. E o ancião Xie indaga. Olhar para o quê? O prota ataca utilizando o olho. O ancião Lang fica completamente de boca aberta. O pessoal dos Quanhong fica assustado com a cena. O ancião Xie cai mortinho no chão. E o Tieshan conclui. Ele primeiro neutralizou o ancião Lang com palavras enquanto alvejava o ancião Xie. Zhuofan é traiçoeiro. E o ancião Hu exclama. Cobra obscena. E o prota ordena. Ancião Li, recuar. E o ancião Hu se vira indagando. Você quer correr? Ele se assusta com o ataque do prota, desviando por pouco. O prota encara-o. O ancião Li chega perto do prota ajudando-o. E a velha chama. Velhote, vamos! Eles partem rapidamente. E o ancião Hu desce, chegando perto do outro ancião e questionando. O que diabos aconteceu? Como eles conseguiram a cabeça dele? E o ancião Lang fecha os olhos declarando. Como eu vou saber? Num segundo ele estava na minha frente e então no outro ele estava nos braços da cobra obscena, destruindo a cabeça dele. Ele morreu antes que eu pudesse perceber. Ele teve o que mereceu, subestimando seu inimigo e se entregando à luxúria. Eu o avisei várias vezes. Luxúria não é só diversão e jogos. Este foi o resultado. E a cobra aparece reclamando. Já chega desse seu falatório inútil. É tudo culpa sua por não segurar o garoto. Aquele filho da mãe arruinou meu corpo. Eu tomarei a alma e o corpo dele como vingança. E o ancião Hu sugere. Velho Lang, deveríamos ajudar a cobra obscena a conseguir um novo corpo. O ancião Lang cerra os dentes concordando. Claro, mesmo que isso não tivesse acontecido, eu ainda estraçalharia aquele garoto. E a cobra insiste. O que estão esperando? Peguem ele. Sem um corpo, eu vou perder 1/10 da minha força a cada 1/4 de hora. Eu preciso pegá-lo rápido. E o ancião Lang argumenta. Por que não pega outro? Consiga um corpo primeiro e então iremos. E a cobra retruca. Nunca! O garoto arruinou meu corpo e será o dele que eu tomarei. Qualquer coisa pior que isso vai me transformar na chacota da seita. E o ancião Hu esbraveja. Esse merda é a vergonha da nossa seita domadora de bestas. Os dois partem. A cena mostra Tieshan chegando perto do corpo e relatando. Os anciões foram enganados novamente. É uma armadilha pelos movimentos de Zhuofan. É claro que isto foi premeditado. E acrescenta. Desde o começo ele visou nossos ases tirando eles de campo antes de deixar o exército lutar. E o jovem mestre pondera. Mas eles são mais fracos nesse ponto. Eles não vão ser capazes de tirar vantagem de nós. E o tutor explica. De todas as escolhas, a menos ruim. O exército deles deve estar em desvantagem, mas é melhor do que deixar especialistas do reino imaterial transformar o campo de batalha numa carnificina. E o Tieshan complementa. Dito isso, Zhuofan tem ainda mais planos. E o tutor questiona. Irmão Tieshan, você quer dizer que Zhuofan não está apenas atraindo eles, mas também vai emboscá-los? E Tieshan confirma. Correto. Para apreender os anciões,
Eles têm que ser atraídos primeiro. Temo que o destino deles já esteja selado. Dizem que não é sábio pressionar um inimigo encurralado. Ainda assim eles... E o jovem mestre indaga. Mas eles estão no reino imaterial. Qualquer arranjo abaixo do 7º grau é inútil. Que tipo de armadilha poderia segurá-los? E o Tie-Chan declara: Zhuo Fan excede todas as expectativas. Com seus inúmeros truques, algum de nós imaginou que ele arruinaria o corpo do ancião Shi. Ele é imprevisível. E o jovem mestre observa dizendo: Então, pai, o que faremos? E sugere: segurá-los ou... Ele é interrompido por Tie-Chan que nega: Não. E conclui: É melhor acabar com esta guerra logo. Zhuo Fan quer acabar com nossos especialistas e então lidar conosco. Antes que ele retorne, avançaremos com tudo na cidade de Windgaze. Fechando os olhos, ele decreta: Ele vai lidar com os anciões, mas eu tomarei a cidade. A vitória será nossa. Estendendo a mão, ele ordena: Ataque total. Capturem a cidade de Windgaze. E o pessoal responde em uníssono: Sim, comandante. Eles começam a ir para cima da cidade. A cena mostra os 4 generais observando. E um deles observa: Assim como o marechal disse, Tuoba Tie-Chan quer acabar com isto rapidamente. E o Dugu Feng constata: Os 8 guerreiros lobos também foram enviados. Um ataque total. E o Dugu Lin acrescenta: Já que seremos a isca, mesmo não digno de nossas habilidades, o terceiro irmão está bem amargurado. Ele ri e comenta: Isso já ocorreu alguma vez? Vamos para a guerra com o comandante inimigo e ainda assim não podemos nem brandir nossas espadas? E o Dugu Huo, irritado, reclama: O marechal não é justo. Ele gargalha e, colocando a mão atrás da cabeça, vira o rosto afirmando: Isso mesmo. Por que não entramos na batalha para capturar o comandante deles vivo? E o Dugu Lin concorda: O marechal é parcial. E explica: Não é como se o marechal fosse o governante do velho quinto por nada. Ele precisa fazê-lo ganhar tempo. Olhando para a frente, ele observa: Além disso, se tem uma equipe que pode atravessar o inimigo como se fosse manteiga, é aquela divisão escrota. Com nossos homens, não passaríamos nem dos guerreiros. E o Dugu Hu pontua: Cada soldado deve ser posicionado de acordo com sua habilidade. Me dá aquela divisão para alcançar seu verdadeiro potencial, diferente do quinto. O marechal não pode ver essa simples verdade. E o Gu Santong se intromete alfinetando: Não é porque ele não reconhece seu talento, ele apenas não se importa em reconhecê-lo. E continua: O papai é um nepotista. Quem é você para ele? Para que ele te daria aqueles fantoches de guerra? E o Dugu Hu observa-o irritado e exclama: Gu Santong, e como você é diferente, você é filho dele, duro e forte. Então por que ele escolheu os anciões em vez de você para lidar com aqueles especialistas? E o Gu Santong retruca: Porque você é um fardo. Quebrando a erva medicinal em pedaços, ele desabafa: O pai me pediu para ficar de olho em você, para não tirar você da minha vista, temendo que seus generais precisariam de uma babá. É por isso que eu estou preso aqui, em vez de acabar com a raça daqueles velhos desgraçados que mexeram com meu pai. Dugu Hu fica espantado indagando: Eu? E o Dugu Lin toca no ombro dele apaziguando: Vamos, estamos todos do mesmo lado. Estamos todos seguindo as ordens do marechal. Então por que brigar? Além disso, Gu Santong está correto. E avisa: O inimigo está mandando especialistas atrás de nossas cabeças. Veja, são mostradas as máscaras fantasmas. E o Gu Santong pula do muro informando: Com a guarda das sombras tão perto, os outros não devem estar muito longe. E o Dugu Feng solicita: Senhor Gu Santong, por favor, providencie assistência. Preparar para a batalha. E o Santong aperta o punho todo felizinho afirmando: Não se preocupem, foi isso que meu pai mandou eu fazer. O portão da cidade começa a se abrir. O jovem mestre se espanta. Alguns soldados saem de dentro dos portões. E o jovem mestre observa: Eles são os defensores. Eles precisam defender a cidade. Por que eles estão avançando até nós? Eles querem acabar com isto num único movimento? Com um barulho de desgosto ele sorri comentando: Não vou deixá-los fazerem isto tão facilmente. E ordena: Lobo Braço de Ferro e Lobo Costa de Ferro,
vão para a frente para bloqueá-los. Lobo Vento Uivante e Lobo Sombra Sangrenta irão avançar atrás dos dois. Traga o caos a esta batalha. Assim que o apoio da família imperial quebrar a formação deles, então iremos atacar. Todos confirmam, sim senhor, e partem para cima gritando, matar! Os guardas ficam com medo. A cena mostra o mestre Sima utilizando uma peça de xadrez. Ele ataca os soldados. Várias explosões acontecem. E o pessoal exclama, sábio do xadrez monocromático. E um cara do Quan Hong observa-o dizendo, sem do Gusan Tian, eles não são nada. Veja o quão fácil é a formação deles cair. O exército invencível cairá mesmo sem nossa ajuda. E o outro sorri concluindo, a cabeça daquele Marechal Zuo está cheia de esquemas. Ainda assim, está deficiente no departamento militar. Ele ri. E o jovem mestre emburrado pensa, estranho. Desde quando o exército do Dugu é tão fraco assim? Eles não estão nem no nível dos soldados Quan Hong medianos? Ele se espanta com um berro que ecoa. Um poder enorme surge. E o mestre do xadrez observa espantado, enquanto Gu Santong provoca. Velhote, por que você não vai jogar seu xadrez na cidade imperial? O que você está fazendo aqui? Ele prepara um soco exclamando, procurando briga? E o mestre do xadrez cerra os dentes pensando, merda Gu Santong. Ele se espanta com o tamanho do poder. Ele tenta se defender sendo acertado. Ele perde a consciência caindo no chão. E Santong irritado afirma, você é muito fraco. Falta-lhe ervas medicinais. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!